Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as interrupções que vêm dos pinos, do GPIO. A ideia aqui é a gente conectar um sinal externo aos pinos do microcontrolador e esse pino a gente já sabe ler o valor dele, né? A gente sabe configurar a direção como 0 e o valor da tensão que for apresentada no pino vai aparecer no registro de entrada PXIN. Existe um recurso no MSP430 que permite detectar flancos, seja ele um flanco de subida ou um flanco de descida, e responder a esses eventos específicos usando interrupções. O mecanismo que faz isso é um bloquinho que segura o estado da flag quando há um evento como esse. Então eu vou ter uma flag na conexão de entrada do pino, que toda vez que há um flanco, e aí eu vou poder selecionar esse flanco aqui, toda vez que há um flanco, a flag vai ficar em 1 quando houver esse flanco. Então eu vou ter uma IFG dentro de um conjunto de configurações do pino que vai segurar o valor desse evento até eu responder a esse evento. A flag, como todos os outros registros do GPIO, as flags dos pinos estão distribuídas em apenas um registro de 8 bits. Então a PXIFG, por exemplo, o bit 0 aqui corresponde ao PX.0. O PX.1 ao bit 1, né? E por aí vai até o bit 7, que vai ser o PX.7. Para selecionar qual flanco vai gerar o evento, a gente tem uma configuração chamada Interrupt Edge Select, ou seja, seleção da borda que gera a interrupção. Essa configuração pode ter dois valores, né? Tratando de sinais digitais, só existem dois valores possíveis aqui, que é o flanco de subida e o flanco de descida. Então, quando a gente configura em 0, significa que a gente quer detectar uma transição de um flanco de subida. Quando a gente configura em 1, a gente quer detectar, então, um flanco de descida. Para decorar esses valores, se você quiser decorar, na verdade não precisa, basta olhar o datasheet, mas é só lembrar de qual é o valor do sinal externo antes do evento. Então, esse valor aqui é o valor do bit antes do evento acontecer. Então, se eu quero um flanco de subida, vai ser 0. Se eu quero um flanco de descida, então vai ser 1. O valor da flag só vai ser visto pelo processador quando a gente habilitar também o Interrupt Enable. Então, todos aqueles conceitos que a gente viu lá na interrupção, eles estão aqui presentes. Eu tenho o bit de IFG, que eu posso monitorar por pooling, mas idealmente a gente pode usar ele por interrupção. Mas para a interrupção operar, a gente tem que então habilitar o habilitador local, o Interrupt Enable. Agora atenção, quando você altera o valor do Interrupt Edge Select, o valor da flag pode ser modificado dependendo do valor do pino de entrada. Então se o valor do pino de entrada é 0, e eu faço uma transição do Interrupt Edge Select de 0 para 1, o que eu estou querendo aqui? Eu queria um flanco de subida e agora eu quero um flanco de descida. O flanco de descida e o valor do pino era 0. Então, quando isso aqui acontece, o sistema não é capaz de detectar se houve um flanco de descida antes dessa alteração. Então, quando o pino está em 0 e eu faço essa transição, o valor da flag vai para 1 imediatamente. Quando eu tenho o valor do pino em 1 e eu faço a transição da seleção de um flanco de subida para um flanco de descida, a flag continua no seu mesmo valor, ou seja, ela não é modificada. Agora, no sentido contrário, né, também o mesmo problema acontece. Então, quando eu estou com a seleção de um flanco de descida e mudo para um flanco de subida, e o valor era 0, o valor da flag não é alterado, mas quando eu faço a mesma operação, quando o valor do pino de entrada é 1, a flag ela vai para 1. Porque aqui nesse caso eu estava com um flanco de descida e agora escolhi um flanco de subida. E olha só, o valor do bit era 1. Então, quando isso acontece, o sistema não sabe dizer se houve um flanco de subida ou não. E aí, por segurança, ele seta o bit de IFG só para indicar que há a possibilidade de ter havido um flanco de subida antes da configuração. Então, para que essa informação é útil? Tá? Essa informação aqui é útil para a gente sempre lembrar de zerar a IFG quando você configurar o Interrupt Edge Select. Então, toda vez que você modifica o valor do Interrupt Edge Select, é bom sempre zerar o valor de IFG para garantir que você vai estar começando, vamos dizer assim, do zero, né? Garantindo que esses eventos que podem acontecer não atrapalhem a execução do seu programa.
A interrupção da porta, como eu tenho várias interrupções para um mesmo conjunto de portas, né, para uma mesma ISR, essa é uma interrupção agrupada. Então eu vou ter aqui o pragma vector, igual eu tinha lá no timer, e a macro da Texas que determina a localização a prioridade dessa interrupção, é dada por port, e é aqui o número da porta, underline vector. Tá? Então, por exemplo, as interrupções da porta 1 vai ser port 1 vector. Você declara a sua interrupção, então, normalmente com um switch case, já que essa é uma interrupção agrupada, fazendo a leitura do interrupt vector. O interrupt vector, quando ele retorna 0, significa que não há interrupções. Quando ele retorna 2, então há uma interrupção pendente no pino 0. Se ele retorna 4, é uma interrupção pendente no pino 1. E por aí vai até o valor de 16, que eu tenho uma interrupção pendente no pino 7. Então a gente estrutura a nossa interrupção com vários casos, para todos os casos que a gente quiser tratar. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as boas práticas que a gente deve tomar quando a gente usa interrupções nos pinos. Então, idealmente, as interrupções dos pinos elas são feitas para serem usadas quando você tem um dispositivo externo que define bem os valores de 0 e 1 lógico do sinal que é conectado ao microcontrolador. Então, se o sinal do microcontrolador é um valor que tem um comportamento bem definido, uns valores bem determinados, aí é o caso da gente usar a interrupção externa. Por exemplo, se eu quero detectar um pulso, um flanco de subida de um pulso, que pode indicar um início de uma comunicação, o início de um processo, eu posso fazer isso com um dispositivo externo. Isso aqui funciona bem. Então, quando o valor do pino está bem definido, eu posso usar a interrupção. Isso não é o caso, por exemplo, quando você conecta um switch. Quando você conecta uma chave digital, uma chave que você aperta, quando ela está conectada, por exemplo, a um resistor de pull-up aqui, essa chave vai gerar rebote. E o rebote ele é ruim para as interrupções. Por quê? Quando você gera rebotes, e, por exemplo, eu estou tentando observar o flanco de descida, vou gerar uma interrupção quando eu quiser detectar um flanco de descida, que é justamente quando eu aperto o botão. A princípio, isso é um fenômeno muito interessante para botar numa interrupção, porque detecta a ação de um usuário. Só que, com rebotes, esse processo fica um pouco mais complicado, porque os flancos de descida são gerados múltiplas vezes, e eu preciso dar um jeito de tratar esse evento. A ideia de tratar as interrupções aqui, eu vou sugerir diferentes soluções, algumas funcionam, outras não, para vocês terem noção do que fazer quando tratar interrupções de botões. Então, quando você tem um sinal com rebotes, então imagina aqui que teve um flanco de descida, o usuário apertou o botão, teve um flanco de descida e de repente teve um rebote, de repente teve mais um rebote aqui e aqui, e a minha interrupção, por exemplo, eu configurei ela para tanto flanco de subida quanto flanco de descida. Então eu estou detectando todos os eventos de transições aqui do meu sinal. Então, nessa segunda linha eu estou representando as interrupções que aconteceram, com uma setinha. Aconteceu uma interrupção aqui, uma interrupção aqui, uma interrupção aqui. Então são os momentos onde a flag é efetivamente setada. Agora veja bem, a interrupção, a ISR, a rotina de tratamento de interrupção, ela executa na primeira interrupção, no primeiro evento que acontece. Então aqui ele entrou na ISR. Depois você faz o processamento que você tem que fazer. A tarefa da ISR ela vai gastar um certo tempo. Idealmente as ISRs elas são curtas, elas executam rapidamente e saem. Só que nesse caso aqui você tem todo o evento de rebotes. Então infelizmente você tem que tratar os rebotes esperando um certo tempo até que os rebotes tenham passado. E aí eu pergunto, quando que a gente deve zerar a flag? Uma opção é zerar a flag logo na leitura do P1 do PIV, que é o padrão, Quando a gente escreve uma interrupção agrupada, a gente entra na interrupção fazendo a leitura do interrupt vector. Ao fazer isso, a flag é zerada praticamente instantâneo, No momento que você entra na interrupção, a flag é zerada. Quando isso acontece, e você tratou aqui o evento que você precisava tratar na tarefa da ISR e depois removeu os rebotes, durante a remoção de rebotes, outros eventos aconteceram. E a flag foi setada. Então, se você fizer somente isso, não vai ser suficiente, porque logo ao final da interrupção, a IFG vai terminar em 1 e a interrupção vai ser executada uma segunda vez, porque ela foi setada em todos esses momentos aqui.
Certo? Então vamos a uma segunda opção. Imagina que eu tenho a mesma condição, eu entrei na SR, tratei lá a tarefa da ISR e removi os rebotes. Imagina que eu zerei a IFG logo após a tarefa, então eu executei a tarefa e zerei a IFG. Está claro aqui que isso também não vai funcionar, porque a IFG vai ser setada posteriormente a eu zerar ela. Então eu zerei uma vez quando eu li o valor da TA do P1 IFG, isso é feito automaticamente, sem intervenção do usuário, mas aí manualmente fui lá e zerei a IFG após a tarefa, e acho que está tranquilo. Porém, não é verdade. A flag vai ficar em 1 ao final da execução, ao final da remoção de rebotes. Então a IFG, nesse caso aqui, ela termina em 1, o que é um problema, porque essa condição faz com que a ISR volte a executar novamente. E eu não quero esse comportamento. Uma terceira opção é a gente zerar a flag após a remoção dos rebotes. Então eu entrei na ISR, verifiquei o interrupt vector, a flag zerou. Mas durante a remoção de rebotes, a flag foi setada novamente. Se após a remoção de rebotes eu zerar a flag, aí sim eu tenho um comportamento esperado. Aqui nesse caso, a IFG vai terminar em 0, após a remoção de rebotes for feita. O problema dessa solução é que essa solução ela trava a ISR, né? A rotina de tratamento de interrupção, ela fica travada enquanto eu estou removendo os rebotes. Isso é muito ruim, porque uma ISR não pode travar. Quando ela está executando, lembra que o registro de status ele é zerado? O SR vai para 0. Isso faz com que o GIE, o Global Interrupt Enable, também vá para 0. Ao fazer isso, nenhuma outra interrupção pode ser executada e o processo de plano de fundo, o processo da main, também não vai ser executada. Ou seja, basicamente eu travei o meu processador fazendo uma tarefa, a princípio, inútil, né? Ela está esperando, gastando tempo ocioso, sem fazer nada de útil. Então isso aqui é um problema, eu não posso travar a minha rotina de interrupção de jeito nenhum. Para resolver esse problema, seria interessante a gente, sei lá, fazer alguma forma de que a remoção de rebotes fosse iniciada aqui no começo, junto da interrupção, eu pudesse executar a minha tarefa da ISR e ficar livre para fazer outras coisas, enquanto eu estou removendo os rebotes. Olha só, eu tenho uma condição aqui que é praticamente um paralelismo, né? Eu vou executar a tarefa e ao mesmo tempo eu vou remover os rebotes. Como que eu faço isso? Bom, uma das formas é através de interrupções que a gente viu anteriormente. Mas uma outra forma é ativar hardware, né? Ativar um hardware que vai executar de maneira independente do processador para fazer executar uma tarefa em paralelo. E aí eu sugiro, né, que a gente use um timer. Por que não? Então a ideia aqui é a gente, ao entrar na ISR, desativar as próximas interrupções, né? E vamos iniciar então um timer. Então quando a gente inicia a ISR, antes de realizar a tarefa, você inicia um timer e ao mesmo tempo desabilita as próximas interrupções, ou seja, você faz o interrupt enable, vai para 0. Depois disso, você faz o timer contar, o timer começa a contar nesse momento, na entrada da ISR, ele conta até o final, quando ele chegar no final, ou seja, o tempo de remoção de rebotes, você reativa as novas interrupções e zera a flag, porque a flag foi setada quando houveram essas interrupções. Mesmo desativando as interrupções, mesmo fazendo o interrupt enable ir para 0, a flag ainda vai ser setada, porque lembra, eu posso usar a técnica de pooling, não preciso depender somente das interrupções. Então nesse momento aqui, terminou o timer, o próprio timer, você gera uma interrupção do timer, que o timer vai lá e reativa as interrupções. Dessa forma você fica independente, você gerou, executou a tarefa da ISR e ficou com tempo livre. Todo esse tempo aqui você teve livre, né? O processador pôde executar a tarefa de plano de fundo, pôde executar outras interrupções não relacionadas a espino, então ele ficou disponível para fazer outras operações. Então essa é uma maneira, né, que a gente tem de resolver o problema dos rebotes se a gente quiser usar a interrupção dos pinos. Para concluir, eu queria então resumir aqui as boas práticas que eu comentei nesse vídeo. 1. Sempre zerar a IFG antes de setar o Global Interrupt Enable, ou seja, quando você muda a configuração do Interrupt Edge Select, né, se você quer detectar um flanco de subida ou descida, toda vez que você modifica esse bit aqui, é bom zerar as IFGs.
2. Usar a interrupção dos pinos apenas para entradas bem definidas. Então, se você não está muito seguro quanto ao uso de interrupções para tratar rebotes, fica no joga safe, né? Play safe, que é o seguinte: use interrupções apenas nos pinos que as entradas são bem definidas. Quando você conecta um dispositivo externo, quando você quer uma comunicação serial, alguma coisa assim, aí você usa interrupções. Uma boa prática é evitar usar interrupções quando os sinais apresentam rebotes. Então você percebeu que o sistema aumenta a complexidade na presença de rebotes. Eu preciso usar um timer externo, iniciar o timer, desabilitar as interrupções. Então gera uma certa complexidade. Pessoalmente eu não acho tão difícil assim, eu acho que vale a pena implementar dessa forma. Mas se você não se sentir confiante para fazer dessa forma, tente evitar usar as interrupções quando os sinais apresentarem rebotes. Regra de ouro aqui, tá? Interrupções, o número 4, né? As interrupções não devem ficar travadas. De forma alguma, bote uma trava de execução dentro da interrupção. E agora, se for absolutamente necessário trabalhar com interrupções em sinais com rebote, a minha recomendação é você usar timers para remover o rebote e não travar a ISR. Então, o timer ele resolve o problema do rebote, né, ao mesmo tempo que você consegue trabalhar com botões externos ao microcontrolador. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês aprenderem um pouco mais sobre as interrupções dos pinos e as boas práticas de como usar pinos e tratar os rebotes dentro das interrupções dos pinos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!